Muito bem, muito bem. Muito boa noite, Dr. Ricardo Fernandes, Boa noite a contabilista. todos. Muito boa noite. Estimado, há a necessidade de termos esta pequena conversa hoje é no sentido de podermos elucidar os médicos veterinários como entidade fiscal. O que é que eu quero dizer com isso? É importante que o médico veterinário entenda que tem responsabilidades não apenas técnicas, mas também responsabilidades com questões fiscais. Gostaria que nesses 30, 45 minutos nos pudesse explicar o que é isso, responsabilidade fiscal, estimado Ricardo Fernandes. É um prazer falar para veterinários, não é? Sabem mais de animais do que de contas, não é? Então vou fazer aqui uma pequena elucidação. Eu preparei uma pequena apresentação. Se me permitirem que eu partilhe, vocês têm que me dar permissão para eu partilhar Ok, a minha apresentação. ok, já está. Já? Então, eh, só um momento. Não sei se estão a ver. Ainda não. Não? Doutora Cristina, eu já Ah, consegui. tu estás a dizer que estás tu a partilhar a tela. Ok, Disse doutora Carla, começou, portanto, sai, ok, interrompe o compartilhamento, ok, stop sharing. Ok, ok, clique, agora já está. Já estamos a ver, Então, regimes boa, fiscais. boa. exatamente. Bom, isto é uma pequena apresentação, só para termos um enquadramento sobre a fiscalidade e, por sua vez, também uma ligação entre a fiscalidade e a contabilidade, não é? Eh, Nós aqui, de modo geral, nós temos duas entidades que fazem comércio de uma forma, comércio ou serviços de uma forma profissional, não é? Nós temos os empresários em nome individual, onde se enquadram os cabeleireiros, os bares, os restaurantes, barbearias, também pode-se enquadrar pequenas, pequenas clínicas de veterinários, onde onde são administradas por apenas uma pessoa, não é? Ou seja, a lei permite que haja o enquadramento da pessoa como comerciante individual. Este regime fiscal significa que, no fundo, fiscal e jurídico também, não é? No fundo, a pessoa, o indivíduo, é o responsável total pela sua atividade, não é? Aqui não existe responsabilidade limitada, mas é uma responsabilidade total, porque o empresário é nome individual. Isso somente se aplica a pequenos negócios, são negócios de familiares, negócios como cantinas, cabeleireiros, negócios que não têm assim, um grande nível de faturação e a lei permite esse enquadramento do regime em nome individual. Se vocês repararem, quando andam pelas ruas, vêm sempre aquelas, os bares, bar da tia Joana, bar da tia Joaquina, vem, por exemplo, cabeleireiro de fulano, de cicrano, isso no fundo são empresários de nome individual. Muitas das vezes não têm interesse em formar uma sociedade comercial, também para não terem os encargos fiscais que a lei assim exige, não é? Bem, esses empresários em nome individual,
eles são tributados em sede de IRT, ou seja, IRT é o Imposto sobre Rendimento do Trabalho, é o imposto sobre pessoas singulares, daí que são tributados em IRT, e estão no grupo C. Estão no grupo C por quê? Porque essas pessoas não são empregadas, elas não têm patrão e também não são prestadores de serviço individuais, ok? São, no fundo, comerciantes ou prestadores de serviços profissionais e têm uma pequena atividade, geralmente têm empregados, têm assim, um pequeno estabelecimento, então a lei permite tributar no grupo C. Se for apenas uma pessoa, um freelancer, um profissional liberal, ela aí vai se enquadrar no grupo B. Mas acredito que vocês veterinários não conseguem trabalhar sozinhos e acredito que têm sempre uma pequena equipa ou auxiliares para prestar o vosso serviço. Então, o vosso... Estimado doutor, eu vou pedir desculpas, estimado. Neste momento, nós não estamos a ver a passar os slides. Consegue Não? pôr a apresentação de slides para podermos acompanhar, por favor? Não estão a ver agora? Não, só temos o primeiro slide, regimes fiscais, e não está a circular. Provavelmente porem a apresentação de slides enquanto for falar. Tem cá em Agora, estão a cima, ver? Estão a ver agora? ponha só em apresentação de slides. Nós estamos a ver, só que não está a passar o slide. Só estamos Agora. na primeira página. Venha cá em baixo, onde tem aquele cálicezinho para apresentar, fazer em tela cheia. Pode ser que seja por causa disso. Mas está em tela cheia agora? Não estou a ver nada Não agora? está em tela cheia, não está em tela cheia. Tem que vir. Ou então muda assim. Agora já mudou, mas Exato. vai mudando então assim. Está bem? Aí, né? Agora Não estamos consigo. na segunda página, que é empresário em nome de individual, pequenos empresários, lá os Estão a ver? cabeleireiros. Agora Ah, ok. sim. Ou então, Mas ou está faz, bem, ou tá bem visível? tá visível, não está em tela cheia, mas está visível. Tem é que passar manualmente, está bem? E agora sim? Nada? Não, estamos a ver a segunda, só o segundo slide. Era uma individual, não é? Em nome individual, exatamente. Pronto. E agora? E Agora já agora? tem em nome individual, está no mesmo. Não, mas não tem bullet points? Está em PowerPoint, mas está em pequena tela, está a ver? Portanto, tem que ir um a um, aos slides um a um, para ele abrir. Agora sim, agora estamos a ver o terceiro. Agora é o Ah, segundo, agora é o ah, terceiro, exato. ok. Boa. Tem Tá que bem. clicar neles, está bem? Ok, Ok, tá pode bem. continuar, Ok, desculpe. ok, ok. Então, esses empresários são tributados no grupo C, como já expliquei. Existe uma tabela de lucros mínimos relacionado com as atividades que está na lei, na legislação fiscal, onde existe um limite de faturação para que as empresas, nesse caso não são empresas, são entidades comerciais, igual, estejam enquadrados nesse regime. Seja como for, apesar de serem pequenos estabelecimentos, a lei também exige que haja um registro das transações num livro comercial. O livro de comerciante é um livro onde se registra as despesas, as receitas. Não precisa de ser nada muito sofisticado, mas hoje em dia, com as tecnologias, pode ser feito no Word ou no Excel. Antigamente era mesmo no livro ou no caderno clássico, mas a lei exige o registro no livro comercial. De qualquer forma, a lei também permite que se faça a contabilidade organizada para esses empresários em nome individual. Caso o empresário em nome individual assim o entenda, pode registrar a sua contabilidade, pode contratar um contabilista profissional, registrar a sua contabilidade e, se assim o fizer, a tributação será sobre 70% da faturação e não sobre 100% da faturação. Isso quer dizer que parte do princípio que 30% das despesas incorridas vão ser consideradas como custo fiscal.
Ah, isto, no fundo, acontece, né? Acontece no nosso país. É claro que há muitos que não cumprem com as obrigações declarativas, não é? Existem obrigações declarativas, tem que se apresentar uma declaração fiscal, a faturação. No caso de haver serviços que foram retidos com as retenções feitas pelos clientes, etc. Mas como se trata-se de um nicho muito específico, é um nicho de volumes de transações muito pequenas, não há muito interesse da AGT a ir atrás desse nicho de atividade. Mas está na lei e quem tiver um estabelecimento em nome individual ou se enquadrar, tem que ter a preocupação de estar registado no grupo C, como IRT, e cumprir com as obrigações declarativas que a lei assim obriga. Eh, Depois, passamos para as sociedades comerciais SU. Essas sociedades comerciais são sociedades com apenas um sócio, ou seja, são sociedades de responsabilidade limitada, mas é apenas um sócio. E está previsto na lei essa figura da SU, e existem muitas empresas com SU. O grande risco desse tipo de sociedades é o que acontece também com o que aconteceu no IRT, no grupo C, como vimos há bocadinho, né? Ou seja, toda a responsabilidade é do sócio único, né? Aqui não há como repartir responsabilidades nem com outros sócios e, e em caso de houver situações de insolvência, em caso de obrigações, como dívidas, etc., se o patrimônio da empresa não conseguir responder, então vai-se diretamente ao patrimônio do sócio. Então é a desvantagem da sociedade unipessoal. Essas sociedades devem ter a escrita organizada. Quem tem uma sociedade comercial, essa sociedade já tem um pacto social, tem que se registrar no notário, tem que ter uma certidão comercial, publica a Sociedade da República, tem um número fiscal. Quem tem essa sociedade tem que contratar um contabilista profissional para que registre a escrita de forma regular e que também calcule os impostos que a lei assim exige, não é? A lei assim exige. Tem aqui alguns impostos, eu pus aqui alguns, como o IRT, o Imposto Industrial, o IVA, o Imposto de Aplicação de Capitais, o Imposto de Propriedade Urbano, o selo, o IVM, que era a taxa dos veículos automóveis. Então, quando há uma escrita organizada, o contabilista deve ter a obrigação de apurar esses impostos de forma regular e entregar depois os cofres ao Estado. Depois, em termos de imposto industrial, as sociedades podem se enquadrar nos regimes simplificados e regime geral. Isto aqui, de grosso modo, está relacionado com volumes de faturação, salvo erro. Essa lei está sempre a mudar, por isso que eu digo sempre salvo erro, mas até 250 mil dólares anual, a empresa pode se enquadrar no regime simplificado. Se faturar mais que 250 mil dólares anual, ela vai se enquadrar no regime geral. Em termos de IVA, essas sociedades podem se enquadrar nos regimes de exclusão, no regime simplificado e no regime geral. Aqui o IVA tem sido uma lei que começou em 2019, depois houve uma alteração, em 2020 começou em força, e no fundo, no espírito da lei, o IVA foi criado numa primeira fase para sensibilizar os contribuintes, daí haver esses três regimes. O regime de exclusão é para quem fatura menos de 10 milhões de kwanza
ano. O regime simplificado, quem fatura entre 10 milhões a 350 milhões de kwanzas ano. E o regime geral, quem fatura mais que 350 milhões de kwanzas ano. Ou seja, isso no fundo é para obrigar lentamente os contribuintes a aderirem ao regime geral. O objetivo é que todo mundo, a curto prazo, fique no regime geral. Para quê? Para que as entidades se relacionem todas umas com as outras e que todas cumpram com as mesmas obrigações em termos de taxas e etc. Por exemplo, o regime de exclusão não tem IVA, não é? Mas tem que pagar imposto de selo, que é 1% das vendas. O regime simplificado não tem IVA, mas tem que pagar 7% das suas receitas. O regime geral tem que pagar 14% que é a taxa máxima, né, das vendas. Então, essas divergências criam alguma confusão em termos de entendimento, não é, dos contribuintes, mas o espírito da lei é que, no curto prazo, todos se enquadrem no regime geral, para que as entidades se relacionem umas com as outras e que todas possam exigir supostos documentais, faturas, etc., com a maior normalidade. Ou seja, quem opta por ter uma sociedade comercial tem que ter noção que vai ter algum trabalho burocrático, tem que ter papelada, contabilidade, tem que pagar impostos, tem que fazer relatório anuais de contas. Ou seja, aqui já estamos a falar de um campeonato diferente. Aqui é um campeonato mais pesado, porque a falta de obrigações fiscais pode gerar situações constrangedoras, não é? Como multas e suspensões de números fiscais, bloqueio de contas bancárias e por aí fora. Desculpa? Alguém disse alguma coisa? Não, eu gostaria só era de convidar os estimados a desligar o microfone enquanto tivéssemos o nosso convidado a falar. Está bem? Peço desculpa, estimado Dr. Ricardo Fernandes. Depois, temos aqui as sociedades comerciais limitadas. Isto, no fundo, é basicamente o mesmo que a unipessoal, só que a diferença é que essas sociedades têm dois sócios, no mínimo, não é? Aí a responsabilidade já é limitada. Se eu tenho vários sócios, isso quer dizer que cada sócio é responsável pela sua quota-parte na responsabilidade da empresa. Há aqui uma outra sociedade que eu, não, por acaso, não espelhei aqui na apresentação, mas posso dizer que são as sociedades anónimas, não é? Sociedades anónimas são outro tipo de sociedades, mas aí são sociedades onde o capital social mínimo 20 milhões, são 20 milhões de kwanzas. Aqui outra empresa de barulho, não sei quem. Ah, ok, eles ligaram, ok. As sociedades anónimas são sociedades já mais um outro porte, grande porte, com 20 milhões de kwanzas de capital mínimo. Tem uma corporate governance diferente, tem um conselho de administração, tem uma comissão executiva, tem um conselho fiscal, tem auditorias, é obrigatório ter auditorias. Pronto, eles são no fundo organizações de grande porte e de maior volume. Não é? Depois, para terminar, pronto, aqui temos uma pequena comparação entre a fiscalidade versus contabilidade. A fiscalidade tem como objetivo tributar os rendimentos singulares e de pessoas coletivas. A contabilidade permite apurar com rigor as matérias coletáveis que servem de base para a tributação. A contabilidade também serve como uma ferramenta de gestão do empresário, pois fornece as informações necessárias para a tomada de decisões. No fundo, a fiscalidade é de lei e a contabilidade, no fundo, serve de suporte não só à fiscalidade, mas também serve de suporte ao empresário, porque a contabilidade permite
extrair informações históricas, permite fazer algumas análises, permite fazer projeções também futuras. Então, a contabilidade também é uma ferramenta de gestão para os clientes. Pronto, concluindo, tudo depende qual é o objetivo do médico veterinário, depende do que é que ele pretende, depende se quer ter uma sociedade com muitas pessoas, ele tem que saber qual é o melhor regime para ele. Se ele quer trabalhar sozinho, também tem que saber qual é a melhor situação que se enquadra. Seja como for, é muito importante que comecem a ter o hábito de fazer a contabilidade, não é? Ou seja, a contabilidade não é necessário ser uma sociedade anónima, ser uma sociedade limitada, não é necessário ser uma sociedade unipessoal. Se vocês começarem como, por exemplo, um comerciante em nome individual, ou mesmo um freelancer, alguém que presta serviços de forma particular, também podem já começar a ensaiar fazer a contabilidade. É importante que ganhem esse hábito, porque se vocês estiverem habituados a fazer a contabilidade e olhar para os números, vão ficar com maior sensibilidade para outro tipo de atividades, como, por exemplo, já se podem lançar no empreendedorismo, já podem olhar para o mercado de uma forma diferente, olhar para os negócios de uma forma diferente e não olhar só apenas o mercado de uma forma micro, do tipo, pá, vou prestar o meu serviço, vou ganhar o meu dinheiro e acabou. Não é? Se vocês, por exemplo, tiverem uma necessidade de expansão, vamos imaginar que vocês têm uma clínica e querem que a clínica tenha mais andares, mais dois, três andares, ou querem expandir, ou querem. O banco vai pedir um business plan, vai pedir sustentabilidade, não é? E a primeira coisa que ele vai perguntar é: mostra-me os teus números, né? O que é que tu fizeste nos últimos 3 anos? Mostra-me os números. Como é que foi, como é que foram as tuas receitas? Como é que foram os teus custos? Como é que tu pretendes captar clientes? Como é que tu pretendes ganhar dinheiro? Qual será o teu cash flow? Como é que tu pretendes reembolsar o banco? Ou seja, isso são questões que só a contabilidade é que dá, não é? Então, a fiscalidade e a contabilidade estão sempre de mãos dadas, mas com propósitos diferentes. A fiscalidade é de lei, né? O Estado quer tributar qualquer rendimento que existe, não é? Depois, a sociedade, os bancos, os investidores, os sócios, os empregados, os stakeholders, pronto, todos que estão interessados no negócio, querem saber como é que estão os números, né? Querem saber como é que está o negócio, porque é a partir desses indicadores que se podem tomar as decisões mais assertivas, não é? Pronto, tendo em conta o público-alvo, como disseram que eu ia encontrar, acredito que fiz uma apresentação simples. Espero, espero ter ido de encontro a vossas expectativas e estou disponível para questões caso haja esse interesse. Então dou por encerrada a minha apresentação. Estimado Dr. Ricardo Fernandes, muito obrigada pela oportunidade que nos teve. Eu queria, só de uma forma sucinta, tenho 50 anos e faço parte de uma geração de pessoas que disseram que tínhamos que estudar. Eu realmente estudei, trabalhar. Mas esta versão financeira da contabilidade, infelizmente, nós não tivemos na nossa formação. Achei muito interessante. Falou em questão de regime geral, sociedade comercial, sociedades comerciais limitadas, sociedades anónimas. Nós não temos esta informação durante a formação, mas esse aspecto vamos dar oportunidade. Temos aqui o colega Alvin Adelino. Antes, só queria é que pudesse responder aqui a doutora Filomena Oliveira, que a senhora, a doutora, pergunta: e se for uma cooperativa profissional de veterinária? Fiquei agora sem entender. Não sei se a doutora Filomena quer falar diretamente com o nosso palestrante. Muito boa noite, doutora Filomena. Boa noite, doutora Carla, doutores estimados veterinários. Obrigada pelo convite. Sim, se for uma formação cooperativa de profissionais de veterinária, em vez de ser uma empresa, se for uma cooperativa, quais são as regras quanto à fiscalidade? Bem, eu confesso que
não estou muito familiarizado com as cooperativas, mas seja como for, se for uma junção de várias entidades, de várias pessoas, a cooperativa, né, vai ter que ser materializada em nome de uma entidade. Ok? Então, essa entidade depois vai ter que se enquadrar. Vai ter que se enquadrar. Ou pode ser um. Acredito que a lei acredito que a lei tem isso, fala das sociedades cooperativas, mas não deixa de ser uma entidade. E essa entidade tem vários parceiros. Agora, depois tem que decidir se vai ser de forma individual ou se vai se formar uma sociedade comercial. Então, isso depois tem que decidir qual é a abordagem a fazer. Agora, se formar uma cooperativa e tiverem como propósito continuar com pessoas particulares dentro da cooperativa e a entidade ser particular, então ela vai cair no âmbito do tipo de comerciante de nome individual. Agora, se formar uma cooperativa e quiser materializar uma espécie de sociedade, então aí vão ter que seguir as regras de uma sociedade comercial. Doutora Filomena, uma mulher ligada ao setor, se não me engano, economista, ligada ao empreendedorismo, não sei se o estimado contabilista, doutor Ricardo Fernandes, foi de encontro à sua preocupação. Doutora Carla, muito obrigada. O nosso contabilista é mesmo isso. Uma cooperativa é uma forma de associação que se rege pela lei das cooperativas, mas quanto à fiscalidade, ela terá uma fiscalidade única, uma contabilidade única, sendo membros individuais que fazem parte dessa cooperativa, portanto, terá um único NIF e haverá responsabilidade na partilha dos deveres e dos direitos também. Então, sim, podem ter alguns benefícios, mas eles vêm espelhados na própria lei das cooperativas. Se calhar depois posso partilhar com a doutora Carla e passar aos seus membros, porque às vezes é mais fácil, sobretudo, navegarmos nos meandros da fiscalidade, que é bem complexa em Angola, não devia ser, mas devíamos ter ido buscar os exemplos de uma Namíbia, que é muito mais fácil do que em Angola, mas pronto, preferimos ir buscar a Europa, bem longe da nossa realidade, mas sim, as cooperativas têm a possibilidade de resolver grande parte dos problemas que se percebem a nível individual. É uma das opções que há quando queremos trabalhar e não ter muita chatice, assim partilhamos os custos e os riscos também. Muitíssimo obrigada e parabéns igualmente pela palestra, que está a ser muito interessante. Obrigada. Eu é que agradeço, estimada, porque eu volto a dizer, eu sou uma mulher de 50 anos e grande parte desta geração não tem a noção das responsabilidades fiscais, das responsabilidades como um ente fiscal para o desenvolvimento do país. Estimado Dr. Ricardo Fernandes, não sei se quer, digamos, responder ou dar mais algum aporte em relação ao que foi explanado agora para a excelentíssima Filomena Oliveira. Não, a doutora Filomena falou muito bem, não é? Falou muito bem, porque existe mesmo uma legislação específica sobre as cooperativas. Eu costumo dizer que, opa, eu como sou milionário, não me interesso por cooperativas, não é? Mas devia, em tempos de crise, a união faz a força. E Pronto, dividir obrigado. custos, recursos e riscos é um ato de inteligência de sobrevivência. É verdade, é verdade. É E já verdade. agora, eu não acho que até a nova geração está a aprender muito sobre fiscalidade, porque infelizmente continua a não estar nos nossos currícula e é Hum. muito complicado. E continuamos a ter muitos poucos contabilistas comparado com aquilo que são as necessidades do mercado, não é?
Mas sim, é algo que temos que trabalhar mais, que é uma grande oportunidade, mas temos que trabalhar muito mais. O que é Sim, mais preocupante, doutora Filomena, é os profissionais saírem da universidade e não se entenderem como responsabilidades fiscais. Este encontro deve-se um pouco das conversações que eu vou tendo com o doutor Ricardo Fernandes, que com muita tristeza vê os profissionais à parte da sua responsabilidade. Não se, desculpa, estimado, era só para fazer referência a parte das conversas que vamos tendo e o descompromisso dos profissionais face às suas responsabilidades fiscais. Por favor, estimado, pode continuar, doutor Ricardo Fernandes. não, estou disponível para ouvir questões. Claro, claro. Olha, neste momento temos o doutor Alvin Adelino, muito boa noite. Depois vamos ter o doutor Osvaldo e o estimado doutor João Júlio, também um economista com algum renome a nível da nossa sociedade. Doutor Alvin Adelino, por favor, boa noite. Muito boa noite, doutor Alvelino. Alvin? Não, tem que ligar o microfone. Sim, está com o micro desligado. É só tocar no microfone, tem que ir embaixo. Está bem? Sim, sim. Boa, Tá boa. ligado agora? Está ligado. Sim, Muito boa muito noite. boa noite, boa noite, sim. Primeiro, agradecer mesmo a oportunidade. E o tema é tão pertinente e realmente desperta muita atenção de todos aqueles que se formam nesse rumo. Mas eu ainda volto mesmo naquela questão de dizer que depois de uma formação, o médico veterinário e outros profissionais têm que começar a despertar um bocado. É preciso saber um bocado as diretrizes daquilo que são as oportunidades da vida. Eu acompanhei muito bem o tema passado, quando estávamos a falar com o diretor provincial da Agricultura de Luanda, quando ele dizia que já não é a altura de se formarmos para ganhar os 100 e... Eu despertou-me bastante, porque para desenvolver o país é preciso da formação que tu fazes. O que é que tu podes fazer para o país? É preciso procurar saber. Imaginamos uma coisa, eu sou médico veterinário. E na formação da medicina veterinária, quando tu entras no primeiro ano, eles dizem quais são aquilo que são as oportunidades do médico veterinário. Ou então estamos a entrar para uma universidade simplesmente para ser universitário, então saber o que é que você está a fazer lá na universidade. Lá tem muitas coisas que você pode ter como oportunidade. E me recordo mesmo no primeiro e segundo ano, tinha uma disciplina de economia, e, se bem que não era muito abrangente, mas era uma introdução para despertar. Então, cabe um bocado para quem é médico veterinário, um engenheiro agrônomo, uma outra profissão, perceber um bocado mais a valorização daquilo que estás a fazer como tua formação. É aquela palavra que temos dito que basta você entrar na função pública, fica dependente de um salário do Estado e basta não te pagarem naquele mês que você estava à espera e estás totalmente destruído. Então, há uma oportunidade. Preciso saber um bocado mais as plataformas que te dão um bocado mais aquilo, como fazer a gerência econômica. Mas também tem outro problema mesmo, já que o doutor está aí, que fez economia. Acho que deixamos de ouvir o. E infelizmente as comunicações não nos ajudam. Doutor Adelino? Ok. Nós vamos pôr o doutor Adelino agora à espera. Podemos passar agora para o doutor Osvaldo Chiala. Muito boa noite. Boa noite, para esclarecer se consegue. Muito boa noite, estimado. Esteja à vontade. Creio que o problema de rede
dia tem problemas, tem muitas montanhas, então eu acho que é por isso. Deve ter problemas hoje. Doutor Carlos Fernandes, pela apresentação. Não me luzes que eu, na verdade, ia falar um pouco de ti. Mas eu tenho cá uma questão. A questão é a seguinte: geralmente nós médicos veterinários, muitos de nós, prestamos serviços part-time. E esses serviços part-time, às vezes, nos possibilita estar em dois ou mais locais, mas ficamos com 2 locais. E nós estamos em uma determinada empresa. Essa empresa já faz descontos de IRT. A outra empresa que a gente também presta serviços part-time é obrigada a descontar o IRT. A qual nós prestamos serviço part-time, uma dessas já paga o IRT, faz os descontos. A outra empresa também é obrigada a fazer desconto do IRT. Outra questão é concernente às percentagens. Eu estava a ver uma tabela de descontos de IRT. Tive excesso de. Aí já tem um valor fixo, uma porcentagem fixa, mas depois vem o excesso de. Esse excesso de. Não consegui perceber, não sei se o doutor pode fazer entender a tabela do IRT. Obrigado. Peço desculpa. Estimado Dr. Ricardo Fernandes, espero que tenha conseguido entender. Eu, Infelizmente, por acaso o som não estava muito perceptível. Confesso que não ouvi muito bem. Essa última parte apanhei. Ele diz que quer saber como é que se calcula o IRT pela tabela, o IRT dos dependentes, mas a outra questão, confesso que não ouvi muito bem. eu vou recomendar ao colega que envie por mensagem e pode ser mais fácil para nós entendermos, não é? Muito bem. Vou passar agora a oportunidade ao estimado Dr. João Júlio. Acredito que seja o economista que nós conhecemos. Muito boa noite, estimado Dr. João Júlio. Certo, boa noite. Espero que esteja a ouvir. Estamos a ouvir corretamente. Não sei se o nosso palestrante está a ouvir o estimado João Júlio. O doutor João Júlio está a ouvi-lo bem? Certo. Bom, boa noite a todos os participantes, especialmente os médicos veterinários. Primeiro, só uma nota. Eu penso que todos vamos ficar muito interessados em fiscalidade quando tivermos no país aquilo que penso que, provavelmente, muitos países, não sei se a maioria, mas muitos países já têm, que é uma declaração individual do contribuinte no final do ano sobre as suas receitas e despesas. Portanto, em vários países, há um momento do ano onde todos os cidadãos estão preocupados e muitas vezes contratam profissionais de contabilidade ou fiscalidade para fazer a sua declaração individual. E no seguimento disso, eu recomendaria, portanto, não sei se isso foi mencionado no início, apanhei depois de uns 15 minutos, eu recomendaria eventualmente a todos os interessados, os veterinários e a qualquer cidadão, fazer o seu cadastro da AGT e ter acesso ao portal do contribuinte da AGT, que de facto é uma ferramenta que penso eu que evoluiu bastante. Hoje podemos entrar pelo portal, por exemplo, quando tiramos uma RUP hoje para fazermos o pagamento, qualquer coisa, de um serviço público, ou mesmo de uma multa, quando estamos cadastrados, podemos visualizar esta RUP no portal. E, portanto, toda a nossa interação com a administração fiscal consegue-se visualizar através do portal. E, eventualmente, uma vantagem que pode ser interessante para aqueles veterinários que fazem a prestação de serviços independente, podemos tirar faturas em nosso nome através do portal. Isto é, eu presto serviço de uma determinada fazenda,
Portanto, quem vende o serviço é que tem que emitir uma fatura e, portanto, pelo portal podemos já tirar uma fatura que naturalmente será reconhecida em termos fiscais, porque é uma fatura que sai do portal da AGT, e isso pode ter uma vantagem, porque neste momento, se fazemos a prestação de serviço de forma informal a um cliente, a uma fazenda, ou, enfim, qualquer interessado nos nossos serviços, se fazemos isso de forma informal e não passamos um documento que comprove e seja aceito em termos fiscais, é um serviço que o nosso cliente depois é um custo que o nosso cliente não pode deduzir em termos fiscais. Portanto, não tem utilidade em termos fiscais. Portanto, recomendaria, eventualmente, tanto quanto eu perceba, é preciso mesmo ir a uma agência da AGT para fazer esse cadastro. No mínimo tem que ter um endereço, um e-mail, portanto, um endereço eletrónico, e é possível fazer esse cadastro e poder depois interagir com a AGT através do portal do contribuinte. Em relação às... e provavelmente isso pode ajudar a outra questão que eu penso que foi colocada por um colega, um participante, que era o IRT na prestação de serviços. Quando emitimos essa fatura, penso que são a prestação de serviços nesse momento tem de IRT 6,5%, esse valor já aparece, tanto quanto eu saiba, nessa fatura e, portanto, há uma retenção que é feita, pagamos o valor da fatura menos 6,5%, depois temos que entregar estes 6,5% à AGT, e eu penso que se pode tirar através do portal ARRU para fazer esse pagamento à AGT. Tudo isso simplesmente com o cadastro no portal. Portanto, eu assumo que ainda todas essas facilidades ainda estejam a funcionar. E em relação às cooperativas, de qualquer forma, é uma boa forma de organizar, especialmente para aqueles agentes, atividades mais simples, mas acredito eu, não tenho um completo domínio da lei das cooperativas, penso que a mais recente é de 2015, mas acho que seria recomendável, de qualquer forma, todos os membros da cooperativa estarem organizados de alguma forma, portanto, nem que seja como comerciantes em nome individual, que por sua vez seriam membros da cooperativa. Não penso que seja obrigatório, mas eventualmente todo membro da cooperativa tem que ter também, enfim, seria talvez recomendável, talvez, não domino completamente, portanto, todo o enquadramento jurídico das cooperativas, mas talvez seja também recomendável os próprios membros da cooperativa ter alguma forma de organização formal do seu negócio, nem que seja mais simples, que é o comerciante em nome individual, e não sei se haverá também algo que se aplica à atividade agrícola, é peculiar, pode ser que a lei também preveja alguma organização mais simples para os membros de cooperativas agrícolas. Portanto, essa era a minha contribuição. Obrigado. Dr. João Júlio, muito obrigada pela sua explanação, foi muito importante para nós. Estimado Dr. Ricardo Fernandes, não sei se quer comentar, rebater algum assunto ligado perante este aspecto. É só mais uma vez para dizer que é sempre bom ter um contabilista profissional para auxiliar nesses aspectos. Através de uma credencial, o contabilista pode ser o vosso representante junto ao portal, conforme o João Júlio Fernandes falou. O contabilista pode ser representante de várias entidades junto ao portal e todas as obrigações fiscais inerentes à atividade podem ser geridas pelo contabilista. Não é? No fundo, é uma questão de associar o conhecimento e partilhar o conhecimento. Há bocado ouvi aqui que acho que era o senhor Adelino, na faculdade não se ensina algumas coisas, que na escola não se ensina algumas coisas. Mas assim, nós não precisamos de saber tudo, nós não precisamos de aprender tudo na escola nem na faculdade. Nós temos que ter a mente aberta
e criar relações profissionais com os peritos na área. E às vezes eu sinto aqui no nosso país um certo orgulho, uma certa resistência em procurar as pessoas que são da área, porque não é mal nenhum, porque um veterinário não é contabilista, então ele não tem que ser perito em contabilidade nem fiscalidade, tem que procurar um profissional da área para auxiliar nas suas necessidades. Então é isso também, é isso que está a faltar um pouco, não é? Há bocado falou-se que temos poucos contabilistas, para o país que temos poucos contabilistas. Isso é verdade, né? Mas é necessário também que haja mais procura, que os contabilistas sejam mais também procurados e sejam consultados, né? Para que a aprendizagem seja mútua, né? Verdade, verdade. Estimado Dr. Ricardo Fernandes, temos aqui novamente o Osvaldo Chiala, que refere: suponhamos que esteja a prestar serviço em duas empresas, a part-time, na qual Hum. uma já fez desconto ao IRT. É obrigatório a outra empresa descontar também? Outra questão. Gostaria também que me ajudasse a entender, na tabela do IRT, o que quer dizer excesso de, quando já aparece a parcela fixa. Estimado, eu pessoalmente não entendo também o que é que isso quer dizer. Ok. Em relação à primeira questão, tem que saber que serviço é que ele presta em part-time. Ele é freelancer, ele tem um contrato de trabalho com a entidade ou não. Se ele for um trabalhador dependente por conta de outrem, não tem como, não é? Se estás a prestar serviço em duas empresas, mas como colaborador, como quadro da empresa, tens que ser taxado em RT. Em RT. Não há como, não há como fugir a isso. Se for como freelancer, se for como individual, também é taxado de IRT, porque ele está a prestar um serviço de forma individual e os 6,5% tem que ser retido na fonte, não é? E cabe à entidade que faz o pagamento atuar como substituta tributária e, e entregar aos cofres do Estado a retenção. Isso também é válido para a segurança social. Né? Se eu Tá, prestasse, se Carla, eu- posso perguntar alguma coisa? oh, Alô? Sim, sim. Doutor, eu posso perguntar, né? Posso te perguntar uma coisa? sim, 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 só chover. Mas, doutor, falando honestamente, naquilo que são as responsabilidades do médico veterinário como entidade fiscal, aquilo que é a realidade do país, existe mesmo essa responsabilidade do médico veterinário como uma entidade fiscal? Eu gostaria de saber isso. É mesmo, nós sabemos que tem muitas leis, que há tempo já estávamos a falar os regulamentos, mas existe a responsabilidade no país que o médico veterinário possa exercer para fazer uma entidade fiscal? Assim, a entidade fiscal não é só para o médico veterinário, é para qualquer entidade que desenvolva uma atividade comercial, industrial ou serviços. Isso não é só veterinário, Não, isso mas, é, mas, mas é no transversal a caso qualquer atividade. Hum? não, mas no caso do médico veterinário, no caso do médico veterinário no país, se isso é uma realidade no país. Assim, direto ou indiretamente porque o veterinário não trabalha de forma isolada. Se ele trabalhar como freelancer, ele tem número fiscal, que atualmente é o número do teu BI, né? Tu estás automaticamente sinalizado pelas finanças. Se trabalhares numa clínica como empregado, és descontado de RT pela clínica porque desenvolve uma atividade de serviços. Se fores sócio de uma empresa e tiveres sócios, colaboradores, tens uma sociedade comercial, não estás abrangido pela lei fiscal. Quer dizer, isso não tem volta a dar, é quase é automático. Porque diz que tudo que é rendimento tributável
tem que estar associado a uma entidade fiscal. Sempre que houver um rendimento, é tributado. Isso é transversal a qualquer atividade, a qualquer indivíduo. Não há como dar a volta a isso. Não Estimado, existe. Uhum, a nossa dúvida é entender, provavelmente, por que tem que se tributar a nossa atividade profissional. Mas antes de me responder, a doutora estimada Filomena, antes de mais, doutora Adelino, pretende continuar ou há Eu não mais termino. alguma questão? Eu recomendo que Não, termine. eu acho que vou continuando ainda a ouvir, hein? Porque Uhum. eu ainda tenho muita dúvida ainda nessa questão, tenho muita dúvida ainda, mas que tem muitos intervenientes, eu prefiro ainda ouvir dos demais e depois tentar colocar. Se me convencer, então não volto mais a perguntar. Porque eu tenho muitas dúvidas ainda, tenho muitas dúvidas ainda, porque às vezes o Estado cobra muito nas pessoas, mas quando depois vamos naquilo que é a realidade, não acontece. Porque eu não concordo muito com essa questão de tributação, quando é muito difícil você financiar alguém que deve tributar. Eu me complico muito, porque eu muitas vezes faço uma confusão. Quando é para cobrar, somos muito rápidos a tentar cobrar. Mas quando é para organizar ou estruturar aquelas pessoas que deveriam tributar, nós damos muitas voltas. Eu nunca vou muito ao encontro do que os economistas fazem. Eu, para mim, preferia assim. Primeiro, vamos organizar as pessoas. E as pessoas não são as mesmas. Vamos tentar dizer com bastante paciência aquilo que são as iniciativas deles. E essas iniciativas, nem todos têm as mesmas capacidades. Agora, quando tentarmos arrumar tudo bem, nós podemos agora cobrar as tais ditas tributações para tentarmos ver se podem também contribuir para os demais. O que é que eu tenho notado muitas das vezes? Quando nós queremos procurar tributações, somos rápidos em falar isso. E quando eles vêm para tentar legalizar, fazer aquele processo todo, tentam nos dar muitas voltas, acabando que aquele tal dinheiro que eu estava para começar acaba nesses processos. E eu termino sem fazer nada, mas depois às vezes esqueço que lá está ativado e eu tenho que pagar. Então, eu prefiro talvez, quando nós queremos procurar pessoas que têm que tributar ou fazemos essa arrecadação de receitas, num país que nós temos, talvez devemos ter um pouco mais de paciência de buscar essas pessoas, aqueles que têm esses interesses, procurar saber as suas dificuldades reais. Temos que procurar aquilo que são as suas dificuldades reais, tentar incentivá-los, buscar parcerias, porque depois vocês botam aquela, não, você tem que procurar tudo. É impossível. É impossível, porque imaginemos alguém que tem ideias, mas não tem dinheiro. E são essas pequenas ideias que às vezes alavancam muito a economia do país. Agora, há quem tem dinheiro, faz, isso é outra coisa. Mas eu estou preocupado com isso, porque eu não me revejo muito nessas questões de tentar exigir às pessoas. Quando temos dificuldade de organizar essas pessoas. Então, se tem outra pessoa para intervir, eu depois vou me intervir de novo. Estimado doutor, vamos criar condições para que possa depois poder falar diretamente com o estimado palestrante e ele vai de certeza explicar-lhe, porque a importância deste fórum, desta palestra, é nós entendermos que temos responsabilidades para cumprir. É a lei. A lei é para ser cumprida. Eu estou a entender, Infelizmente, doutora. Se me permite, estimado... Estou a se me entender. permite, se me permite, doutor Adelino, vou contar Sim, aqui uma pequena história que, no fundo, serve de base da origem dos impostos. sim, Como sim. deve calcular-nos, na Idade Média, nós tínhamos nações que tinham grande força, o Império Romano, por exemplo. Esses impérios eles iam conquistando terras. Então, quando eles conquistavam uma terra, o que acontece? Eles negociavam com os donos da terra. Ou seja, nós agora somos os vossos donos,
nós não queremos ficar com as vossas terras, apenas queremos que vocês continuem a produzir aqui as vossas culturas, continuem a fazer agricultura como deve ser, mas vocês têm que pagar o imposto. O imposto o que é que é? Parte da produção tem que ir para o rei. Ou seja, a origem do imposto está sempre associado ao mestre e ao escravo. Isto já é desde sempre. Hum, No fundo, o imposto é uma espécie de aluguer que tu pagas só pelo facto de uhum, viveres em Angola, não é? Angola é exatamente. o terreno, Exato. não é? E parte da tua cultura tens que dar ao rei. E Uhum, depois, quem é que não pagava impostos? Aquelas famílias que tinham os filhos bem constituídos, os homens, iam para o exército. uhum, As famílias que dessem uhum. os filhos de homens para o exército eram isentas de pagar imposto ao rei. Então, isso é Ok, só ok. essa é uma pequena analogia para explicar que desde que existe civilização, existe imposto. Basta existir uma força que tem mais poder sobre quando a relação é desequilibrada, eu, para ter o direito de viver naquele espaço, naquela terra, eu tenho que pagar um tributo. E aí também podíamos ir por outras histórias, falar do dízimo, por exemplo, aí podíamos ir para a lei, falar de certas obrigações milenares que já existem há muito tempo. Agora, se me disser assim, o imposto é justo, isso aqui dava uma tese de doutoramento. Dava uma tese de doutoramento. Agora, que é É, obrigatório? Não há volta a dar. Epá, se não cumprir, é mais ou menos isso. Mas depois eu poderia ficar com o seu contacto, ou eu mesmo aqui nessa sessão, se houver mais disponibilidade, tem depois sim. podíamos tocar Tá nesse bem, tá bem, assunto. tá bem, sim. Eh, Tá bem, tá bem, tá bem. Estimado, estimado palestrante Ricardo Fernandes, temos mais ou menos uns 10, 15 minutos, mas entretanto queria dar a oportunidade à digníssima Filomena Oliveira, que precisa de intervir e também, estimada doutora Filomena Oliveira, por favor, esteja à Muito vontade. obrigada mais uma vez. O nosso palestrante quase que me tirou as palavras da boca para tentar ajudar o Dr. Adelino a perceber a encruzilhada em que estamos. Na realidade, sim, é mais ou menos um novo sistema feudalístico ou uma nova escravatura. A escravatura tecnocrata em que nós nos estamos a encontrar. Isso é cíclico na história da economia do mundo. A África não tanto, mas o problema que temos, e eu entendo bem o doutor Adelino, é que a nossa lei, a lei é lei, mas o legislador também tem responsabilidades acrescidas, porque uma lei é um projeto e o projeto deve ser validado quanto ao âmbito e aos requisitos e aos stakeholders ou agentes participantes para um determinado espaço onde esse projeto está a ser implementado. E aquilo que nós temos é uma cópia de teorias da Europa que tiveram 500 anos de desenvolvimento natural, económico, e que se chegou a um conjunto de teorias que são aplicados na prática. Pronto. Agora, não se pode pegar num fato de um adulto e tentar vestir uma criança que ainda gatinha com o mesmo fato. Ou seja, quando se transportam as teorias da política fiscal de um país como Portugal, que é a base da nossa política fiscal, para Angola, sem se ter tido vamos lá ver, a seriedade e a ética de se ter feito um estudo aturado com as universidades do país, não é eles sozinhos a fazerem, com as universidades do país, para se adequar os modelos. Sim, aquele poderia ter sido uma base, mas é aquilo que eu digo, boa, e por que não foram à Namíbia também? E por que nós que estamos integrados na África Austral não temos um sistema Certo, fiscal sim, sim. mais similar com o da região, em vez de estar lá do outro lado do oceano, lá em Casco de Rolho? Por quê? Porque não conseguimos descolonizar a mente e o estômago também, então somos forçados a entrar numa bitola justa que não é a nossa, não é a nossa realidade. Nós ainda não crescemos o suficiente
economicamente para chegarmos a esse patamar de desenvolvimento produtivo e econômico, e depois deixamos de fora um conjunto grande de potenciais contribuintes que deviam estar a contribuir com uma mera licença, desde que o seu rendimento fosse até um patamar e que não estivessem sujeitos a todos estes sistemas bem complicosos, de 3 tipos de sistemas contribuintes e depois não sei quantos softwares. É uma confusão. É uma confusão na realidade. E temos que ter a humildade de dizer que não está bem. Por exemplo, se eu estiver se eu estiver a produzir lá o meu chouriço do Lubango, tenho o direito de produzir o meu chouriço do Lubango, mas claro que eu não sou uma microempresa. Mas a nossa tipologia comercial só tem micro, pequena, média e grande empresa. Não tem aquilo que são considerados as DOCs, ou seja, as pequenas atividades económicas artesanais, que em todo o mundo dito civilizado, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em toda a Europa existem, onde ou através do Ministério da Indústria ou através do Ministério da Agricultura, uma qualquer pessoa que queira fazer pastéis, quer fazer, sei lá, sumos de mucua, quer transformar o seu maboca em champanhe, o que quer que seja, não está na ilegalidade e muito menos naquilo que insistem em chamar de informalidade. Essas pessoas, perante um registro, ou na entidade onde vier a ser determinada, paga uma única licença anual e pode trabalhar normalmente. No nosso país não. Por quê? Porque não se fez a validação do âmbito dos requisitos com os stakeholders ou com os participantes, neste caso, da realidade angolana, e estamos a tentar impingir, mas é com um marketing que nunca mais acaba. Coitadinho do nosso jovem que introduziu o IVA e que hoje é um excelente papagaio daquilo que são as teorias do outro lado, está a fazer bué de dinheiro a vender livros em todo lado. Ele é efetivamente o maior especialista em fiscalidade europeia, mas que não tem nada a ver com a nossa realidade. E aqui, então, depois criamos mecanismos de punição sistemática, que está errado. O que é que acaba por fazer? Acaba por desincentivar as pessoas a começarem de pequeninos para depois poderem crescer e chegar a uma microempresa. Não, nós não fazemos isso. E sistematicamente, eu ando nisso há vários anos, né? Mas sistematicamente se recusa a olhar para a nossa economia e gastamos rios de dinheiro a dizer que vamos formalizar. A formalização hoje é, na realidade, um atestado de incompetência a todos nós, Estado angolano, que não somos capazes de olhar para a realidade, até porque qualquer projeto é uma solução para qualquer problema que tenhamos. E não é obrigando as pessoas. Por exemplo, o doutor Adelino pode e deve, não tem a contabilidade organizada, não tem lá o tal número, as faturas que têm que ser emitidas ou não sei aonde, ou têm que ser impressas não sei aonde, uma confusão que nunca mais acaba. Se for ali a Namíbia, é tudo muito bem resolvido, ninguém foge aos impostos na Namíbia, toda a gente paga imposto, mas não tem nem metade da confusão que nós temos. Mas pronto, o doutor Adelino pode se cadastrar no portal do contribuinte e pode até um determinado valor emitir faturas. Eu já estou bem cadastrado. O que acontece, e eu aí entendo, doutor Adelino, imagina lá, ele vai lá no Coroca tratar dos cabritos dos rimbas que neste momento estão com um problema de carbúnculo hepático, lá como é que vocês chamam, eu não sou veterinária. Mas, claro que eles não vão pagar, não vão fazer retenção na fonte, claro que ele não lhes vai emitir uma fatura, eles vão olhar no papel, vão rir no papel, não é? Com um bocado de sorte vou-lhe pagar com um cabrito, não é? Ou 2 ou 3, o que quer que seja. Mas, na realidade, ele vai à cidade, por exemplo, eu tenho cão, o meu cão fica doente, eu chamo o doutor Adelino. Então ele vai me passar uma fatura como? Está vendo? Então eu estou a entender o problema do doutor Adelino. O problema é que nós, enquanto Estado e enquanto sistema fiscal, não fizemos a base correta do projeto. Começamos, vamos lá,
a casa pelo telhado e agora os alicerces estão rotos. Entra água em todo lado. Desculpe a minha explanação, mas é isso que eu entendo do assunto até hoje. Temos todos uma grande obrigação de continuar a trabalhar com a AGT, com o Ministério das Finanças, com todas as entidades, no sentido de melhorar aquilo que realmente está disposto, porque não está bem. E estamos a deixar pessoas fora daquilo que é uma tributação que deve ser para todos, concordo, mas que deve ser uma tributação justa, porque no final de contas, então entramos mesmo num sistema feudalístico, esclavagista, em que a minha empresa, o dono é o Estado, ele é que manda na empresa e a minha atividade também é do Estado, por isso eles é que mandam em mim também. Portanto, é esta relação que não está correta, não está bem. E precisa então de olharmos para estas questões, porque acaba por ser a extensão da hegemonia internacional nos nossos sistemas fiscais e nós continuamos inteiramente dependentes e nada disto corresponde à independência econômica de um país. Obrigada. Oh, meu Deus do céu. Doutor Ricardo, por favor, esteja à vontade. Não, a doutora Filomena é mestra nesse tipo de assuntos. Mas realmente, a doutora Filomena falou e nós, como contabilistas, eu não posso dizer nova geração, né? Estou com quase 50 anos, né? Mas como os contabilistas, depois de 2001, posso chamar de economia de mercado, né? Porque antes de 2001 eram os contabilistas de economia planificada, não é? Há realmente aqui uma grande resistência em ouvir os profissionais da área e os profissionais que vivem os problemas do dia a dia antes de tomar essas decisões. E essa postura um pouco arrogante, não é? Das nossas autoridades também vai dificultar e vai prolongar este projeto que a doutora Filomena falou, esse estudo prévio que tem que se fazer antes de se escolher as melhores estratégias fiscais de acordo com a nossa realidade. Isto é um processo, não sabemos quanto tempo vai durar. Já tem havido aqui às vezes alguns retrocessos, né? Às vezes, por exemplo, faz-se uma lei, depois volta-se atrás, e depois faz outra, depois volta-se atrás, existe uma pressão dos profissionais, das empresas, mas isso também não é a forma mais correta de se fazer as coisas, né? É necessário que se ouça todos os profissionais da área e, acima de tudo, o mais importante é ter uma economia saudável. Porque muitas das nossas queixas, muitas das vezes, da fiscalidade, é porque não há rendimento para tributar. É só por causa disso. Uma economia saudável, pujante, onde há produção em massa, onde há rendimentos altos. Pagar impostos até é sinal de vitalidade, é sinal que estás a produzir. Então, temos aqui desafios grandes pela frente, a criar um bom ambiente de negócios, mudar algumas regras do jogo, ouvir mais os profissionais das áreas, não ceder tanto aos interesses e às cumplicidades com o nosso ex-colonizador. Já sabemos que os nossos consultores são sempre os nossos ex-colonizadores e têm a sua comissão por causa disso. Então, nós temos aqui grandes desafios pela frente. Enquanto isso, a lei é muito forte, né? Eu costumo dizer que nós somos um país de juristas, né? Infelizmente, né? O que está na lei é para ser cumprido, independentemente de ser justo ou não, mas tem que ser cumprido. Estimado Dr. Ricardo Fernandes, estimados convidados. Doutora Carla. Diga. Por favor, esteja à vontade, por favor. Sim, eu realmente estou muito de acordo com o que o doutor está a dizer aí. Mas eu ainda mesmo assim volto a insistir. Realmente o médico veterinário tem mesmo essa obrigação como entidade fiscal. Mas
a minha pergunta é o seguinte, eu ainda volto, não estou a me responder. Criar atividade veterinária em Angola não é coisa fácil, não é coisa fácil. E se formos a ver daquilo que temos feito de assistência nas fazendas e que os detentores dessas fazendas. Agora, na comunidade existe a paixão de ter essa atividade veterinária, a paixão. Se você já tem dificuldade de inserir esse criador para aquilo que a lei estipula, que quando você vai fazer uma vacinação, ele tem que pagar. E nós ainda continuamos a nível nacional, aquilo que é gratificar as nossas campanhas de vacinação, porque nós queremos erradicar aquilo que são as doenças no país. Então, é muito difícil você introduzir essa questão fiscal, é muito difícil. Mas é possível. O problema nosso é que nós determinamos uma determinada lei, mas depois nos apaixonamos daquilo que são nossos interesses. Imaginemos uma coisa. Eu estou numa província onde você me dá uma lei dizendo assim, todos os criadores que forem a participar por uma campanha, esse é um exemplo, uma campanha de vacinação tem que dar 50 kwanzas. E eu, quando for a fazer essa cobrança, eles vão reivindicar, vão se queixar à autoridade. Essa autoridade vai dizer, não, você está a desobedecer aquilo que são os nossos princípios políticos. É por isso que muitas vezes eu prefiro que nós, quando queremos construir o país, temos que separar as coisas, porque é possível mesmo, o país tem toda a capacidade suficiente para termos essa questão de fiscalizar aquilo que são as economias, arrecadar aquilo que são as economias do país. Agora, realmente, eu vejo muitas das vezes nós queremos preencher tudo que são os setores ministeriais. Devem cumprir, porque a lei disse que para o setor tal deve-se fazer aquilo, mas na realidade isso é impossível, a não ser que nós temos que nos despir. Nós temos que ser sérios conosco mesmo, temos que ser reais. Agora, nós temos que determinar também setores. Quais são os setores que nós devemos tributar? Imaginamos que o setor agrário no país ainda continua até hoje um setor grátis. E quando estamos a falar da responsabilidade do médico veterinário como entidade fiscal, o médico veterinário tem essa dificuldade. Que o Estado gasta muito dinheiro para tentar implementar as políticas agrárias. Agora, para fazer o retorno daquilo que o Estado investe, é difícil. Por quê? Porque é nessas comunidades onde a política vai. E quando você tenta impedir aquilo que é a atividade do político, isso cria transtornos. Então, é por isso que eu às vezes fico um pouco complicado que muitos dos nossos mais velhos que começaram a medicina veterinária ou a atividade veterinária há muito tempo estão a envelhecer com tantas ideias na cabeça, mas não conseguem implementar, porque nós temos essa grande dificuldade. Prontos, agora estamos aí nas clínicas veterinárias, porque são os estabelecimentos. Doutora Adelina, eu entendo, mas é necessário pensarmos que somos profissionais liberais. Infelizmente, grande parte nos últimos 30 anos fomos consolidados, formatados para ser funcionários públicos, mas há necessidade, e em função da importância deste live, é formatar o futuro profissional como empresário. Enquanto nós não mudarmos esse cenário, exatamente, entendo, subscrevo o que diz, mas foi num cenário de funcionalismo público. Mas há necessidade de pôr o profissional como empresário. Estamos literalmente na parte final. Vou só permitir, e doutor Alvim, quero que acredite, obrigada por... Não, eu agradeço, doutora, eu vou terminar mesmo, já não vou falar mais. Obrigado mesmo. Boa, mas qualquer coisa que precisar, por favor, posso lhe dar o contacto do estimado palestrante. Vamos só terminar com o economista estimado João Júlio. Muito boa noite novamente. Obrigado eu. Certo. Eu estou de acordo com tudo o que se disse, em especial o desfazamento que por vezes há entre os fazedores da lei e aquilo que é a realidade do país.
Mas dado o propósito deste evento e da explanação do Dr. Ricardo, mas eu queria deixar a seguinte nota. Não é só uma questão de lei, não nos devemos esquecer sempre do seguinte: os governos não têm dinheiro. Quem faz dinheiro são as pessoas e as empresas. Entregam parte dos seus rendimentos aos governos para a construção de infraestruturas públicas e para providenciar serviços públicos. Sem impostos não há melhores escolas. Sem impostos não há melhores hospitais. Não? Portanto, isto é tudo meio complicado. De facto, o que é preciso é termos uma base fiscal maior, mais pessoas a pagar os seus impostos, de facto ajustar algumas das nossas leis fiscais e regras fiscais aquilo que é a realidade do país. Mas não nos podemos esquecer, não há nenhum governo, não há nenhum Estado que funcione sem impostos. É tudo. Pois há que criar condições para que haja rendimentos para se tributar. Isso é que é a grande preocupação do contribuinte angolano, não é? Além de não constatarmos na prática a contrapartida da prestação do imposto, deixa muito a desejar. Temos um ambiente de negócios muito pobre. E apesar do conceito da tributação de imposto é para o Estado suprir as suas necessidades, nós estamos a chegar a um ponto em que não vamos ter rendimento para tributar. Se continuarmos assim, não é? A GT vai ficar sozinha, já não vai ter onde cobrar imposto. Isso é preocupante. Então, temos que pensar bem, desenhar uma boa estratégia para desenvolver um bom ambiente de negócios. É aquilo que eu disse há bocado. Em condições normais, numa economia pujante, com uma produção em massa, com rendimentos altos, pagar impostos é bom sinal, é sinal que estás a produzir, é sinal que estás vivo. Mas aqui em Angola, quando pagamos impostos, nos sentimos mortos porque dá cabo dos nossos negócios. Nós não conseguimos crescer, não conseguimos evoluir. Porque o Estado é um sócio que não é um sócio ingrato, um sócio que só vem cobrar e não contribui. Mas isso pronto, é a minha opinião, não é? Isto é apenas uma opinião. Estimado Dr. Ricardo Fernandes, quero que acredite que foi esta 1h30 foram muito importantes para nós, para elucidar. Quero agradecer a todos, à doutora Cleonice, ao doutor Eduardo, à doutora Filomena Oliveira, ao estimado doutor João Júlio, à doutora Julieta, ao doutor Manuel Inglês, doutor Mota Ferreira, a participação. A ideia da Ordem dos Médicos Veterinários é começarmos a abrir essas oportunidades, essa visão do profissional como também contribuinte, de certa forma, como também o garante de uma Angola que nós precisamos. Quero agradecer cada um do seu contributo. Durante esta 1h30 falou sobre o regime geral, sociedade comercial, falou sobre a questão da diferença entre a fiscalidade e contabilidade, declaração individual de contribuintes, fatura em nome individual, prestação de serviços e um aspecto muito importante, ambiente de negócio. Estimado Dr. Ricardo Fernandes, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado. Diga, por favor. E se precisarem de um contabilista, estou aqui. Meus honorários não são muito altos. Posso ajudar os veterinários a concretizar os vossos sonhos, está bem? Muito bem. Gostaríamos só que partilhasse os seus contactos, está bem? E que nós iremos fazer chegar a cada um dos empreendedores, empresários, médicos, veterinários, do que se pretende. O futuro é ter profissionais que sejam uma parte ativa do mercado económico do país. A todos, muito obrigada. Mas peço desculpa a duas senhoras que estão aqui que eu tenho que agradecer de forma individual. A doutora Cleonice Costa e a doutora Filomena Oliveira. Peço desculpa aos homens, mas é só mesmo por uma questão de respeito, de afinidade e agradecimento.
Estamos juntos, doutor Ricardo. E espero Muito que obrigado. a gente possa estar brevemente. Doutor Alvim, Adelino, se precisar do contacto do doutor Ricardo, já sabe, do nosso grupo, peça-me que eu envie o contacto. Está bem? Não, doutora, eu vou pedir mesmo, porque tem muita questão ainda para falar com o doutor. Ele está aberto, de certeza. No nosso grupo, Tá bem. chame em off que eu envio-lhe. Muito boa noite. Está bem. E Obrigado, nós, doutora. até já. Doutor Ricardo, muito obrigada. E esperemos que a gente possa estar em outras oportunidades para falarmos sobre outros assuntos. Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Com licença e um bem-aja a todos. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigado. Obrigado.